Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso bíblico Orvalho. E como sempre, estou aqui com ele, meu amigo, seminarista, Davi Tolentino. Dá um oi pro pessoal aí, meu amigo. E aí, meus amigos, todos bem? Espero que sim. Que bom! Hoje também nós estamos aqui com o nosso amigo Christian, da nossa igreja, da nossa comunidade local. Dá um oi também, Christian. Opa, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito bom. Olha, se você tiver o interesse de participar das nossas aulas, das gravações das nossas aulas, será um prazer te receber. Então você pode falar comigo, falar com o Davi, para que a gente possa organizar e você vir fazer parte dessas aulas, tá bom? Vamos lá, nós estamos entrando na nossa segunda aula desse estudo bíblico, né? Falando sobre o panorama do Novo Testamento. E só para trazer aqui um contexto do que nós estamos falando durante esse estudo do panorama bíblico, nós estamos falando sobre os evangelhos. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos. Em seguida, nós vamos falar sobre as cartas paulinas, cartas gerais e o livro de Apocalipse como a revelação. Então, isso vai ser a nossa matéria do panorama do Novo Testamento. Só para a gente trazer e relembrar aqui um pouquinho o que a gente trabalhou na nossa última aula aí da visão, falando sobre os evangelhos, só para a gente se organizar aqui, para a gente entrar nessa carta de Atos dos Apóstolos. Nós trabalhamos as autorias dos livros, nós trabalhamos a intenção de quem estava escrevendo também. Trabalhamos essa forma geral de ver o livro. E quando você parar para ler, você vai entender para quem estava escrevendo, por que usou certo tipo de palavras. Basicamente isso. Então, se você não assistiu a aula, por favor, assista. Se você já assistiu, assista de novo. Nós temos como isso aqui de estar trabalhando sempre 30 minutos de aula para que você possa colocar no seu fone e você possa, de fato, desenvolver esse estudo. Como eu estou dizendo, é um panorama. Nós estamos trabalhando esse ano de 2025 como um panorama. Ano que vem, tenho certeza, se assim for da vontade de Deus, a gente vai poder mergulhar de uma forma mais profunda diante desses estudos do Novo Testamento, também do Antigo Testamento. A gente vai estar trabalhando diante dessa realidade. Mas, se você já ouviu, como eu disse, ouça novamente. Se você ainda não ouviu, por favor, assista a aula. É um tempo muito especial para a nossa comunidade, para o crescimento da nossa casa, da sua família. Tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados, como também nós estamos sendo abençoados de estar aqui gravando, né? Christian, fica à vontade. Por favor, se você tiver perguntas, se você quiser fazer comentários, nós estamos aqui num bate-papo, então fique à vontade para que a gente possa construir juntos essa mesa, beleza? Tá ótimo, beleza. Ótimo. Quem está aqui nas carrapetas é o Guilherme Linhares, então a gente agradece aí o Gui, também agradecemos o Netinho, o Diego, por ceder esse espaço tão especial. Cajá Produções. Então é uma alegria a gente poder estar gravando. Card. Aqui. O que foi? Vai dar algum card aí. Vai aparecer alguma coisa aqui. Vai, então, o editor vai dar essa moral. Então, fechado. Então, depois da nossa vinheta, a gente já entra com brincadeira. Não tem vinheta. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa... Deixar aberto também para quem quiser fazer perguntas. Coloca nos comentários e sempre na próxima aula nós vamos iniciar as aulas respondendo as perguntas que ficaram da aula passada. Muito bom. A gente poder construir baseado também nas perguntas, nas dúvidas, em comentários. Nós queremos trazer vocês para perto dessa aula para que a gente possa, como eu falei, construir essa mesa juntos, esse tempo de estudo juntos. Ok? Podemos, então, iniciar a nossa aula de hoje. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma das cartas mais empolgantes do Novo Testamento. Para mim, assim, é maravilhoso quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê toda uma dinâmica do Cristo, do ungido de Deus, se movimentando, se manifestando, curas, milagres, seus ensinos, seu exemplo. Mas quando nós entramos na carta de Atos dos Apóstolos, nós enxergamos ali um mover do Espírito Santo de Deus através dos discípulos. Então, o Novo Testamento, com os evangelhos, é todo um movimento do próprio Cristo, ensinando, fundamentando, e agora
em Atos dos Apóstolos, como o nome diz, são ações dos apóstolos a partir desse derramar do Espírito Santo de Deus. É o Espírito se movendo através desses homens. Então, assim, é uma carta, como eu disse, muito empolgante, de muitas coisas que vão acontecendo. É um cenário do crescimento, do desenvolvimento da igreja. Então, assim, é empolgante, é muito empolgante. Então, a gente poder olhar para isso, né? Eu queria só ler aqui um texto do capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, que, assim, é importante a gente fazer uma pergunta e respondê-la automaticamente. Eu pergunto para você, da visão, quem foi o autor da carta de Atos dos Apóstolos, antes que eu leia esse capítulo 1 aqui? O autor da Carta dos Apóstolos é nosso querido Lucas. Doutor Lucas. Doutor Lucas, provavelmente nosso primeiro historiador da igreja. Bom. Ele escreve Atos juntamente com o livro de Lucas também. Lucas como se fosse um volume 1 E o volume 2. e o volume 2, os Atos dos Apóstolos. É interessante, né? Porque a gente está falando assim de Lucas de uma forma mais próxima de nós, é porque a gente acabou de ter a aula sobre os evangelhos, a gente teve a gente emergiu um pouco mais nessa vida de Lucas, né? E ele é essa figura que escreve o livro de Lucas e também ele faz todo esse registro do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então isso é maravilhoso. Mas eu queria ler aqui capítulo 1, Atos capítulo 1, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhidos. Então aqui é um momento que Jesus ele reagrupa os seus discípulos diante do cenário da sua ressurreição. Então Jesus ele reagrupa os discípulos, ele traz para perto os discípulos, ele começa a trazer as últimas instruções. Esse aqui é um momento que Jesus ele passa 40 dias com os discípulos, são suas últimas instruções. Depois de ressurreto, né? Depois de ressurreto. No auge do poder, né? No auge do poder da ressurreição, Jesus reagrupa os seus discípulos, ele começa aqui a dar suas últimas instruções para os discípulos. Como eu disse, ele passou 40 dias falando com eles, instruindo, desenvolvendo os seus discípulos diante dessa realidade que ele está também dizendo que ele vai subir aos céus. Sim. E agora é uma nova realidade com a chegada do Espírito Santo de Deus, né? O livro de Atos é uma narrativa histórica, né? Ele é um livro que vai contando histórias. Parece que ele está contando os melhores momentos de algo. Você está falando que o livro de Atos é algo empolgante, mas você já se pegou falando assim, poxa, eu queria estar nessa igreja? Seria maravilhoso. Já se pegou perguntando isso? Seria maravilhoso. E isso é interessante você entender, porque é um livro que é um livro bem rápido de leitura. Ele tem 28 capítulos. 28. Se você parar um pouco, assim, você vai ler ele num dia ou 2 dias, dependendo da sua correria. E você vai ter a impressão que Jesus veio, abençoou, derramou o Espírito, e eles começaram a devastar todo o Oriente Médio, caindo para a Europa e chegando nos seus confins da Terra. Mas Atos, ele tem um espaço de 30 a 35 anos de acontecimentos. É como se Lucas, ele tivesse assim, cara, muita coisa aconteceu aqui, mas eu vou pegar um trailer, vou passar um trailer para vocês. Você já viu, eu gosto muito de Vingadores, né? Então eu fiquei, o último Vingadores que lançou agora, eu gosto muito do Hulk e tal, quebra tudo. Achei que tu era o Pantera Negra. Não, gosto demais. Mas no Hulk, especificamente, ele deixa de aparecer um tempo antes, porque ele tava com medo e tudo mais. Sim. E aí no trailer apareceu o Hulk, aparece de novo ali. Eu falei, caraca, esse filme vai ser quebradeira de novo. Eu quero ver o Hulk. Quando começou o filme, eu falei, cadê o Hulk, mano? Porque o trailer tava me dizendo que era uma coisa, mas no filme é outra. Então, às vezes, você pode se perguntar assim, cara, minha vida tá tão parada, a minha igreja não tem um ensino, a minha igreja não tem uma coisa funcionando, mas aqui são 30 anos de história. E aqui você vai ver problemas, você vai ver discussões, você vai ver discussões teológicas, discussões de tratamento, advertência uns aos outros, você vai ver tudo isso dentro da igreja, né?
sendo estabelecida no livro de Atos. É o momento que está sendo estabelecido a igreja, né? Por meio desse funcionamento da sã doutrina dos apóstolos e automaticamente esse movimento do Espírito. E aí, Christian, tudo ok? Tudo Algum certo. comentário? Então vamos embora. Uma das coisas que é pontual a gente entender que todo esse movimento acontece por conta desse derramado Espírito, né? E Jesus ele dá uma instrução muito clara para os seus discípulos. Então, Atos capítulo 1, versículo 4. Você que está aí com a sua Bíblia, por favor, fica com ela aberta. Mas eu vou ler aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto os discípulos comiam com ele, disse-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Versículo 5. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então agora é o momento que Jesus ele está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam aguardar, vocês precisam se movimentar em oração, vocês precisam estar conectados, porque há de vir o Consolador sobre a vida de vocês, para que possam empoderar vocês, para que vocês se movimentem na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então isso é maravilhoso. Mas antes da gente continuar sobre essa realidade do batismo do Espírito Santo de Deus, que isso a gente já vai ver no capítulo 2, eu queria só trazer uma observação que eu acho que é muito importante. No capítulo 1, no versículo 9, existe um momento que Jesus ele está subindo aos céus. Né? Então, esse é o momento que Jesus está dando as suas últimas instruções, Jesus está conversando com os discípulos, ele está subindo aos céus, e os discípulos que passaram toda uma jornada de 3 anos com Jesus e agora esses últimos 40 dias, eles estão meio perplexos com aquilo que eles estão vendo e vendo que Jesus também está deixando eles. Né? Então, ali acho que existe um sentimento de como que vai ser sem o Cristo, sem o ungido de Deus, aquele que ressuscitou, como que vai ser a nossa jornada, a nossa caminhada sem ele aqui com a gente, e também uma perplexidade da saudade de ele estar indo, né? Então, assim, eu fico tentando imaginar um pouco do sentimento dos discípulos, mas eu queria ler Atos capítulo 1, versículo 9, a gente poder ler até só o versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, anjos, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Então aqui é mais uma promessa, né? Na realidade, é uma afirmação da promessa de Jesus. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então, muitas das vezes a gente fica meio apático ou perplexo com algumas situações da nossa vida, né, diante do movimento da igreja, diante das situações que a gente vai vivendo, mas eu quero ser essa figura desses homens que chegaram perto dos discípulos. Eu quero ser essa figura para nós nessa aula, dizendo, da mesma forma que Jesus foi, ele vai voltar, trazendo essa esperança. Então, se movimente com ardor, se movimente com o coração aquecido, acredite em todas as promessas que ele colocou diante de vocês, deixe os ensinos de Jesus tomar a vida de vocês e acreditem, ele vai voltar da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Ele vai voltar. Então é muito importante que entre nós possamos despertar uns aos outros, né, diante da esperança. Cristo vai voltar. A nossa esperança está na volta do Cristo, do ungido de Deus. Nós estamos aqui passando por um tempo, mas a nossa esperança não está em um governo melhor, nossa esperança não está nas coisas melhorarem, nossa esperança tem um nome, se chama Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar nos fortalecendo, e você vai ver muito isso durante todo o livro de Atos, um animando o outro, um fortalecendo o outro, um desenvolvendo, a ajudar a fé ser crescente na vida um do outro. Então, esse aqui é o momento do crescimento da igreja. Né? E a figura principal desse livro é o Espírito Santo. Alguns dizem que a gente veio dos 4 evangelhos, né? E esse é o evangelho do Espírito Santo. Você estava lendo 1:9, mas 1:8, ele fala assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, eu tipo assim, eu vou, mas eu vou deixar alguém, isso vai preencher, você vai capacitar vocês para ir fazer a missão, Isso. realizar a missão. Então, o livro de Atos é a capacitação Do Espírito. do Espírito para que homens como eu e você, como você que está assistindo aí, fossem testemunhas de Jesus Cristo. Muito E bom. assim, além do... O pessoal se fala muito, né, em voltar ao primeiro amor, né? Chega mais pertinho no microfone. Voltar ao primeiro amor. E a gente, no livro de Atos, a gente se vê num caso onde há uma dispersão dos discípulos que já haviam andado com Cristo, depois uma dispersão deles, depois a reunião de todos, né? E como eles se moviam com autoridade através do Espírito. Então, acho que além desse primeiro impacto, né? Como foi falado, não foi um intervalo não foi uma semana, não foi numa noite que eles se reconectaram, não. Foram ao longo de 35 anos que eles se moveram com confiança em Cristo, confiança no Espírito. Então, eu acho que acima de tudo, às vezes a gente vai dia após dia, a gente sai recarregado daquele culto de domingo maravilhoso e cheio cheio do espírito, e na segunda-feira você já acorda 9 horas da manhã, tipo, é segunda-feira. O meu chefe brigou comigo, e cadê aquela confiança? A gente precisa nos desconectar mesmo acho que não seria nem de se desconectar, mas se reconectar, se conectar com Cristo, que eu acho que acima de tudo esse mover com confiança é inspirador do livro de Atos. É o Espírito Santo de Deus, né? No capítulo 2, é isso, diante dessa promessa, né? Que Jesus fala assim, ó, aguardem porque vocês vão receber um batismo do Espírito, né? E no capítulo 2 é onde vem a descida do Espírito Santo. É muito interessante que esse momento é justamente onde eles estão comemorando Pentecostes, né? E essa é uma festa, uma celebração importante para os judeus, porque tem a ver com agradecimento dos frutos, da colheita, e justamente um momento que o Espírito Santo batiza os seus discípulos, e aonde os discípulos, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eles se movem e começam a pregar, né, de uma forma empoderada, né, pelo Espírito Santo, e acontece o que nesse momento? Uma grande colheita. Então, nessa primeira pregação do Evangelho, do Evangelho, né, essa primeira pregação que Pedro faz juntamente com seus amigos, existe ali um derramar, né, do Espírito Santo de Deus, e automaticamente se conectam mais de 3.000 pessoas. E a cidade estava lotada, porque eles vinham de uma festa da Páscoa. Isso, porque E 50 dias Isso. antes a Páscoa e depois Páscoa. veio Pentecostes. Então as pessoas vinham para comemorar a Páscoa e já ficavam para Pentecostes. Então a cidade cheia. É igual o nosso carnaval aqui do Rio de Janeiro. Aqui você vê gente de tudo, qualquer lugar. E naquele momento houve... imagina, a gente pregar o Evangelho e 3.000 pessoas se converterem. Vai dar conta, Júnior? Eu fico pensando no seguinte, imagina Pedro pregando, né? E se a gente está falando de 3.000 pessoas, como essas pessoas conseguiram ouvir? Pedro, ele não tinha ali uma caixa de som, não tinha nada, sabe? É a atuação do poder do Espírito Santo de Deus mesmo, tomando e tocando na vida das pessoas de uma forma poderosa. Mas ao mesmo tempo a gente vai enxergar, diante de alguns capítulos que nós vamos estar trabalhando aqui, que o Espírito Santo de Deus ele sempre vai se mover juntamente com os filhos de Deus. Existe uma movimentação, existe uma sinergia entre os filhos de Deus com o Espírito Santo, né? A gente vai ver ali no capítulo 10, Cornélio, né? sendo visitado em sonhos, e logo em seguida o Espírito Santo de Deus dá sonhos a Pedro de como ele precisa conectar essas pessoas que não são judeus. Então você vai ver ali toda uma movimentação do Espírito se movendo com os filhos de Deus, se movendo com os discípulos, para que haja um mover claro entre o Espírito e a igreja. Você tinha falado, Davi,
Não sei se você quer trabalhar um pouquinho mais isso, falando um pouquinho sobre alguns fatos, pontos históricos. Não sei se você quer trabalhar isso, a gente pode seguir. Só é porque eu lembrei de um gancho aqui. Lucas, ele vem de Antioquia, né, da Síria. Não tem um registro de uma implantação da igreja em Antioquia. Obviamente, Paulo ele vai passar ali com Barnabé depois, mas não tem ninguém que implanta uma igreja ali de fato. E provavelmente essa igreja que foi implantada ali foi oriunda de Atos capítulo 2, nessa Sim. conversão, Sim, nessa sim. conversão em massa, que foi de onde veio Lucas. Lucas veio dessa cidade. Então, Lucas se converteu lá. Lucas não era um apóstolo. Não Lucas era era um um gentio, né? E aí a gente está falando de uma narrativa histórica, que esse é o propósito do livro, né, de Lucas, é de nos contar a história da igreja primitiva. Isso é tão interessante porque isso foi bem próximo ali dos dias de Jesus ali. A gente vai lembrar de acontecimentos de 20 anos atrás, né, Ju? Você vai lembrar. Sim. Você vai lembrar, por exemplo, vou botar até um pouco mais. Você lembra que você estava, como você reagiu à morte de Ayrton Senna? Em 92, 94? Morte do Ayrton Senna, qual foi o ano? Por favor. Meus amigos, ô Guilherme, depois você dá uma olhada aí. Qual foi a morte do Ayrton Senna? Não, mas eu lembro que eu estava assistindo a corrida. 2011. 2011 A também. gente vai lembrar. O que aconteceu? As Torres Gêmeas. Se passaram quantos anos até agora? O Guilherme 14 tá falando anos. que foi em 2001. Não, 2000. 94. 94. 94. Sei que Aí, foi, acho que vamos 94 ou 94. 95. Alguma coisa assim. 94. 2 de maio de alguma coisa assim. 1º de maio, dia do trabalhador. Dia do meu casamento. Olha aí. Abraço aí pra esposa. Ó, já aproveitou. Gênio. Gênio. Aproveitou para Você não fazer a precisa nem jogada. levar Tá certo. chocolate. É o marketing, né? Tá certo, boa. Mas a gente vai lembrar de coisas assim. O dia 11 de setembro, a gente vai lembrar. E aqui foi a mesma coisa. E talvez se você conversar com pessoas que estavam presentes, Sim. né, naquele momento, você vai ver relatos de coisas específicas que nunca apareceu na televisão, nada do tipo. E aqui o livro de Atos dos Apóstolos é exatamente essa narrativa. E é de uma proximidade tanta, porque Lucas ele era um historiador, ele estava investigando as pessoas. E aí, por registro histórico, o livro ele não vai falar de alguns eventos importantes para a igreja primitiva. Ele não vai falar da morte de Tiago, irmão de Jesus, que foi morto em 62 depois de Cristo. A perseguição de Nero, que matou Paulo e matou Pedro. Mandou matar, né? A destruição de Jerusalém, não tem. Então isso nos leva a pensar que aquilo foi próximo dos acontecidos de fato, né? E a gente está falando sobre essa pregação do Evangelho, e logo de cara a gente já tem 3.000 pessoas, onde Cristo abraça essas pessoas. Logo em seguida você tem um acréscimo mais de 5.000 pessoas. Então, a partir disso, a igreja começa a crescer, e ela não cresce só por meio dos números, né? Em Atos capítulo 2 e no versículo 42, é muito importante a gente entender sobre o crescimento e o desenvolvimento da igreja de Cristo Jesus, onde falam que os apóstolos se dedicavam ao ensino, né? Eles se dedicavam a ensinar as pessoas sobre as sãs doutrinas, né? Sobre a comunhão e o partir do pão e as orações. Então a igreja de Atos, ela cresce diante dessa relação de um ensino das Escrituras. A base para o crescimento saudável da igreja, a base para um bom desenvolvimento da nossa família são as Escrituras, né? A sã doutrina. E ele continua falando sobre a comunhão. Então a igreja precisa viver no funcionamento da comunhão. Comunhão não é você comer junto. Comunhão é quando nós estamos juntos e colocamos a figura de quem Cristo é diante desses relacionamentos. Então, se nós estamos comendo juntos e nós estamos falando de Jesus, se nós estamos comendo juntos e nós estamos nos respeitando diante dessa realidade, essa é a verdadeira comunhão, né? Então, partir o pão, e aqui continua sobre algo que é muito importante, nós vamos poder falar um pouco mais nos nossos domingos. Eu quero poder trazer sobre a importância da igreja viver
fundamentada nas orações. Então, um dos fundamentos, um dos funcionamentos mais importantes da igreja é nas orações. Então, nós precisamos permanecer em oração. Então, a igreja ela crescia diante dessa realidade e os números vinham se achegando, né? Isso aí. Boa. Então, só, a gente já caminhou um tempinho, a gente precisa dar uma corrida, porque é um panorama, mais uma vez lembrando, já se passou, acho que o meu ponto aqui falou comigo aqui, que já se passaram 25 minutos, então a gente tem mais um pouquinho aí de tempo só para a gente finalizar esse panorama do livro de Atos. Então vamos lá, Davizão. Final. Como que a gente pode entender o livro de Atos? O livro de Atos ele tem um versículo, um texto-chave, que está no capítulo 1, versículo 8, que a gente acabou de ler. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos ele pode ser dividido dessa forma: do estabelecimento da igreja em Jerusalém, do estabelecimento, da transição, né, da igreja da Judéia e Samaria, e da expansão gentílica, né, da igreja. Bom, e quando a gente fala sobre essa expansão gentílica, né, foi onde eu pontuei aqui sobre, depois se você puder ler não só o capítulo, é importante que você leia todo o livro de Atos, eu voltei a ler o livro de Atos, então ele é muito importante, mas no capítulo 10 fala sobre o centurião Cornélio, né? Ele é chamado como um centurião, né, de Roma, diz como ele é conhecido, né, como italiano, mas falam que ele era um homem justo diante dos olhos do Senhor, um homem bondoso, um homem caridoso, né? Não dentro dessa questão da justiça, mas um homem bondoso, caridoso, e logo em seguida Deus traz a Pedro como uma visão, né? Essa visão ela é muito pontual, onde Pedro ele vê um lençol cheio de répteis, e esses são animais que jamais o judeu comeria isso. E é muito pontual porque no sonho ele ouve uma voz de Deus dizendo, come. Né? E ele fala assim, eu não vou comer isso. E a resposta de Deus para Pedro é, tudo aquilo que eu coloco diante de você é puro. Né? Então aqui é um momento que Deus ele começa a direcionar os seus discípulos, né? Agora os seus apóstolos, a conectar com esses homens, com outras nações que não tem a ver só com os judeus, não tem a ver só com essa realidade do mundo, né? Dos apóstolos aqui, né? Esse mundo judaico e agora cristão. Então é expandir sobre toda essa realidade, e nós vamos ver que quando Pedro ele vai até a casa de Cornélio, ele começa a pregar, automaticamente já vem um batismo do Espírito Santo de Deus e toca toda aquela família. Isso é maravilhoso. E dizem que seria um novo Pentecostes ali também, né? E aí você vai ver esse cenário acontecendo 3 vezes no livro de Atos. No capítulo 2, que é em Jerusalém, no capítulo 8, que Pedro também chega para pregar ali em Samaria, Judéia, e abre as portas da igreja para aquele lugar também. E no capítulo 10 isso também acontece. Nos 3 lugares, em Jerusalém, Samaria, Judéia e para os gentios, né? Na casa de Cornélio, no cenário. Esse aqui é o momento porque o Espírito Santo de Deus ele toca literalmente os gentios, e nós somos esses gentios, né? O Espírito Santo de Deus se achegou a nós por meio desses homens que foram pregando o Evangelho, e a gente vai ver essa expansão, né, da pregação do Evangelho por meio de todo um movimento de Paulo, dos seus discípulos. Lucas, ele é um amigo muito próximo, um amigo muito fiel do apóstolo Paulo, né? Porque se a gente olhar para o livro de Atos, a gente consegue dividir ele pelos capítulos. Né? Do 1 ao capítulo 7, você vê a igreja sendo estabelecida em Jerusalém. Depois você tem uma parte do 8 ao capítulo 13, também, ao capítulo 12, desculpa. Você vai ver ali Antioquia, você vai ver, Samaria e Judéia, e depois você vai ver, a partir do capítulo 14, ali 15, você vai ver Paulo fazendo as excursões. Isso. E ali, a partir daquele momento ali, se eu não me engano, no capítulo 16, Lucas começa a se incluir dentro do texto. E aí a gente vai olhar para o livro de Atos e vai pensar, cara, por que tem muito Paulo aqui? Paulo tá falando muito de Paulo. É porque Paulo teve a sorte de ter um historiador indo junto com ele. Então, é interessante se pensar nisso. Né? E se a gente está falando sobre esse avanço da pregação do Evangelho por meio dos apóstolos,
uma figura muito importante diante desse cenário é Estevão, né? Estevão, ele é um homem muito pontual, porque no capítulo 6 existe uma necessidade da igreja, existe uma necessidade de acolher aqueles que estão chegando, existe toda uma necessidade, e os apóstolos eles entendem a importância deles permanecerem no estudo da palavra, na oração, e desenvolver, formar outros irmãos para que esses irmãos possam trabalhar ali na diaconia, trabalhar no pastoreio dessa igreja que está crescendo, está se desenvolvendo, e uma dessas pessoas é Estevão. E no capítulo 7, nós temos aqui uma aula. O capítulo 7 é maravilhoso, porque Estevão ele vai confrontar os fariseus, ele vai confrontar os doutores da lei, porque vão questionar ele diante da pregação, diante do mover que o Espírito Santo de Deus está agindo através deles, né? Então isso é maravilhoso. Então Estevão começa a confrontar pregando o evangelho para eles. E o final, né, do capítulo 7, é já ali no início do capítulo 8, se eu não me engano, naquela ocasião... 8. Mas aqui no final do capítulo 7... os fariseus, esses doutores da lei, esses homens que não estavam conseguindo enxergar e entender esse avanço do evangelho, eles ficam absurdamente irados com toda a dinâmica da autoridade na pregação de Estevão. Né? E eles falam assim, a gente não tem mais o que fazer, apedreja esse homem. E nessa realidade de Estevão sendo apedrejado, mais uma vez ele prega o Cristo, né? Ele faz da mesma forma quando Cristo foi crucificado. Ele, por favor, eles não estão entendendo, né? Perdoa eles. Então, assim, é um momento muito pontual, muito importante. Esse foi o fator decisivo para começar a expansão da igreja. Porque eles ficaram ali em Jerusalém, se dedicando às orações, entrando dentro do templo e tudo mais. E aí, ó, logo no primeiro versículo do capítulo 8, ele está falando aqui da morte aqui de Estevão. E aqui, no mesmo dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Justamente em que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que sejam revestidos, e aí vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, me parece que a perseguição foi um artifício do próprio Deus, do próprio Espírito, esticando o evangelho para outros lugares. Né? Parecia que quanto mais perseguidos, mais cresce. Mais crescia, né? E é muito legal, porque quando você vê todo esse capítulo 7 falando sobre Estevão, quem estava ali observando tudo era Paulo. Paulo estava ali observando e falando assim, cara, como esses homens estão se movimentando nessa autoridade, como esses homens estão se movimentando com essas palavras que são palavras vivas, né? Como esses homens estão pregando e pessoas estão se conectando, como esses homens estão ganhando esse crescimento, esse avanço. Então ali existe uma forma, acredito que Paulo ele fica perplexo diante desse desenvolvimento, desse crescimento, da pregação, dos milagres, né? E tantas coisas que estão acontecendo. Então eu percebo que nesse momento é onde Paulo começa já a ser tocado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que a gente vai ver à frente, que ele vai ser, né, encontrado nesse caminho. Capítulo 9 tem a conversão de Paulo. Capítulo 9 tem a conversão de Paulo, e aí também é muito legal, porque quando a gente olha para a conversão de Paulo, a gente já imagina que 2 dias depois Paulo está ali se movimentando e 2 dias depois ele já está pregando, né? Não. Paulo ele passa 14 anos se desenvolvendo. Paulo passa 14 ensinando anos numa escola, aprendendo, sabe? Tirando toda uma cultura religiosa do seu coração e deixando que o verdadeiro evangelho transforme para que ele possa avançar diante do chamado que o Senhor tem para a vida dele, né? Ele ia para embates, né? Embates teológicos, explicando assim, agora eu estou vendo, porque quando o Espírito cai sobre Paulo, acontece uma coisa específica. As escamas dos seus olhos caem. E aí ali tem muitas coisas que a gente pode tirar dali, mas ele, para mim, ele olhar para trás assim, agora eu estou vendo Cristo no Antigo Testamento. Ei,
aquele lá que Moisés falava, aqui, ó, Isso. vem cá, Eu vou te vou mostrar. te mostrar aquele aqui, Ele ó. está desde o início. Essa escama caiu dos olhos do coração dele. Aí nesses dias de estudo, Senhor, me deixa caminhar com quem esse livro tá registrando aqui. Muito bom. Abre os olhos do meu coração, deixa as escamas caírem dos meus olhos para que eu possa ver você o tempo todo nesse... Então, com a conversão de Paulo, a gente pode achar que logo em seguida Paulo já começou a pregar. E não foi isso que aconteceu. Paulo ele passou 14 anos permitindo que o Espírito Santo de Deus pudesse renovar ele diante dos seus entendimentos, né? Paulo era um homem muito culto, um homem muito inteligente, um religioso da época. Paulo ele sentou aos pés de homens muito importantes. Então, Paulo ele passa 14 anos deixando que o Espírito Santo de Deus renove, transforme ele por inteiro e por completo para que ele possa avançar diante da missão que o Espírito Santo de Deus está chamando ele, que é pregar o Evangelho para os gentios, né? E você vê ele na conversão, ele já vem em debates filosóficos, teológicos também. E um ponto muito específico da conversão de Paulo é que acontece algo com ele. Quando ele se converte e o Espírito cai sobre Paulo, as escamas dos seus olhos caem. Isso a gente pode tirar muitas coisas desse cenário das escamas caírem. Mas Paulo ele fala assim, ó, agora eu consigo ver o Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aqui, ó, nossa Torá, aqui, ó, ele tá aqui. Agora eu consigo ver e vou te mostrar aonde ele tá. Isso, tem toda uma revelação do Cristo, do ungido de Deus em todo o Antigo Testamento, né? Isso e aí a gente vai, eu sou batizado pelo Espírito Santo. E a gente acha que é só no mover em línguas e tudo mais, que fomos ensinados assim. Mas você vê que quando ele é batizado pelo Espírito Santo, as escamas dos seus olhos caem. Aí a gente olhar e ver que essa é a obra do Espírito, né? De tirar a nossa cegueira, e muitas das vezes nós podemos querer viver uma vida fundamentada na religiosidade, e não é isso, é permitir que o Espírito Santo de Deus possa nos levar a esse pleno conhecimento de quem Cristo é, que nos leva a essa mudança de vida, né? Então, hoje nós olhamos uma igreja que se movimenta de uma forma militante, e essa não, se você for olhar em todo o livro de Atos dos Apóstolos, eles não estão preocupados em querer trazer, não é nenhuma questão de trazer os seus direitos, né, diante ali de um cenário político, mas eles estão simplesmente entendendo a importância da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é importante, poderosa, e muda todo um cenário. Então ali eles não estão discutindo política, eles não estão tentando enfim, fazer tantas outras coisas a não ser a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, ela é simplesmente fundamental. Ela é só isso que precisa, é a pregação do Evangelho. Então a gente vai entender a partir dessa construção, né, da vida dos discípulos, numa vida dos apóstolos, diante desse movimento, né? Então, e uma coisa que é importante a gente ressaltar, quando nós falamos sobre essa vinda do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo é Deus, né? É essa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é essa conexão. Então, quando Jesus ele fala, eu vou subir aos céus, eu vou deixar com vocês o Consolador, permaneçam, peçam para que o Pai possa derramar sobre vocês o Espírito Santo, é para que haja essa figura eterna porque eu fico imaginando, né, toda a criação consegue perceber a presença do seu Criador, Cristo, ungido de Deus. Quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome, né? É essa palavra que tem o significado de ser ungido de Deus, aquele que vem em nome do Senhor. Então, quando ele coloca os pés aqui na terra, tudo muda. Então, quando Jesus quando ele morre, uma das coisas que começam a acontecer é desastres naturais, enfim, tantas coisas vão acontecendo porque a criação não suporta não ter mais essa figura eterna. E Jesus ele vem e ele pede para que a gente possa orar, e a promessa que ele tem sobre o Espírito Santo de Deus que está aqui a nos consolar. Então, é só importante a gente ressaltar que o Espírito Santo é Deus. Isso é tão poderoso porque Jesus ele está ensinando
vocês conhecem o Espírito da Verdade, mas agora ele vai estar dentro de vós. E assim, tão importante, impactante foi Paulo trazer como conhecimento e como essas escamas caindo a revelação de Cristo no Velho Testamento, porque ele traz para uma área de conhecimento que já era aceita pelos fariseus da época, que era o Antigo Testamento. Então ele traz a revelação de Cristo num contexto em que cai por terra qualquer intuito de rebelião, de pensamento de rebelião contra um conservadorismo. Porque ele traz, não, o que a gente está pregando aqui é o que vocês acreditam. Só que com Cristo como Messias. Como centro, como Messias. Muito bom. Como o próprio Deus. Muito bom. Muito então, bom. ele traz para um cenário onde que essa discussão não tem contraproposta, não tem uma resposta contra isso. E eles estão vendo todo um agir, né, místico, todo um agir, né, de conexão com as pessoas, cura, milagres e ver literalmente a transformação do homem, né? Então isso é maravilhoso. Mas, Davizão, a gente já está aqui na reta final. Se encaminhando para o final. Reta final, meu então, parceiro. 44, vai apitar o jogo daqui a 3 minutos com os acréscimos. Então, dando uma recapitulada aí. A gente pode ser dividido em 3 partes. A implantação da igreja em Jerusalém, eles ficaram ali se dedicando à oração e à oração. E ao estudo das escrituras. Aí tem a transição ali para Samaria e Judéia. Né? E agora a gente vai falar um pouco da expansão gentílica, né? E a gente conversou aqui sobre a igreja em Antioquia, né? Não sabe quem foi que implantou algo ali. Porque a partir dela acontecem as primeiras viagens missionárias. E é onde Paulo começa a escrever as suas cartas também. Gálatas, vai escrever a Éfeso também, vai escrever muitas outras cartas que será tema da nossa próxima aula. A gente já vai começar a falar sobre as cartas paulinas, né? Sobre as instruções de Paulo, sobre essas igrejas que estão sendo plantadas em outros lugares. Então, assim, elas são cartas extremamente fundamentais para o desenvolvimento da igreja naquela época e elas são vivas até hoje. É a palavra de Deus. Essas cartas de Paulo, elas são extremamente importantes para a nossa movimentação. Então, quando nós estudamos essas cartas, quando nós estudamos ali os ensinos, as exortações, tudo que Paulo está deixando para a igreja é para que a gente possa ter um avanço, um funcionamento saudável da igreja, né? E aí a gente vai encontrar isso no capítulo 13, versículo 4 até 14, 28, a primeira viagem de Paulo. Depois a evangelização da Grécia e Macedônia também, e a segunda viagem de Paulo. Talvez não tenha tido muitas conversões ali, né? Porque não é muito registrado também. E aí tem a evangelização de Éfeso, a terceira viagem de Paulo, 18, 23, 21, 17, e a viagem de Paulo para Roma também. E ali nesse cenário aqui, já no finalzinho, 27, 1 e 28, 31, Paulo está sendo levado preso, né? Mas ali a gente conta como uma viagem também, porque mesmo preso, Paulo ia pregando o evangelho e vivendo coisas maravilhosas, incríveis. Mas, meus amigos, nós estamos aqui chegando no final dessa aula, que mais uma vez eu quero ressaltar que é um panorama, por isso que ela está sendo bem pontual, não vou dizer rápido, mas está sendo bem pontual. E seria muito importante que você pudesse se debruçar, como o Davi falou no início da aula, são apenas 28 capítulos, você lê isso muito rápido, e eu tenho certeza que você vai ser tocado por esse movimento do Espírito, tocado por esse crescimento da igreja, tocado pela exortação, tocado pelo aquilo que está sendo construído, e isso vai ser importante, não só quando a gente fala sobre o funcionamento da igreja, nós estamos falando sobre o funcionamento das nossas famílias, né? Então, Paulo está trazendo exortações para que a gente possa viver a verdadeira comunhão. Paulo está trazendo aqui a atenção para que a gente se mova na oração, e você vai ver esses homens construindo isso. Diante de orações, diante da comunhão, diante do partir do pão, coisas que são tão simples, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, elas são poderosas. O partir do pão é algo poderoso. Você poder comer juntos, né, à mesa, estar à mesa com irmãos, isso é muito poderoso. Então você vai ver Jesus
nos evangelhos passando muito mais tempo na mesa do que na sinagoga, enfim. Então, assim, são lugares importantes, né? Então, no livro de Atos nós vamos ver todo esse crescimento, nós vamos ver toda essa movimentação que é simples, porém poderosa. Então, o livro de Atos ele tem uma riqueza para nós. A gente poderia passar aqui mais 1, 2, 3 aulas podendo falar sobre isso, mas como eu disse, é um panorama. Ano que vem a gente vai voltar e a gente vai poder, de repente, quem sabe, trabalhar capítulo por capítulo, a gente poder desenvolver isso. Eu acho que vai ser maravilhoso aí para o nosso crescimento e desenvolvimento. E confie no poder do Espírito. Amém. Porque Paulo ele queria ir para alguns lugares, voltar para sua terra natal, queria voltar para Tarso, e aí ele ouve uma voz assim: passa aqui na Macedônia e me ajuda. Quem falou com Paulo? E aí Paulo foi para Macedônia, implanta uma igreja em Macedônia, e ali você vai ali, ele alcança a Turquia, toda a Europa, da Europa vem para as Américas, e hoje nós estamos aqui, fazendo parte da igreja gloriosa, né? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém. Amém. Considerações finais, tem algo para dizer para nós aí, meu amigo? Não, Christian? só agradecer. Meu amigo, aqui aprendi, saí daqui cheio de conhecimento, cheio do Espírito. Também queria compartilhar também um texto que mora no meu coração, mas que eu acho que tá em João, mas eu acho que tem tudo a ver com um pouco que a gente falou aqui, que tá no capítulo 21, versículo 25 de João, que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então a gente fala um pouco das histórias que tem minimamente descritas na Bíblia, mas muitas outras coisas acontecem, muitas coisas aconteceram e acontecem hoje, porque o Espírito é vivo, é presente, é o mesmo. O espírito de Atos é o mesmo de hoje, então a gente se preencher, se encher, que a gente pode fazer coisas incríveis através do nome de Jesus. Amém. Então vamos orar para a gente finalizar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Nós te damos graças porque estamos aqui falando de coisas que nos tocam profundamente. Obrigado pelo que você fez, Senhor, no passado. E obrigado, Senhor, pelo aquilo que você está fazendo hoje. E coloca os nossos olhos naquilo que é eterno, Senhor. Nós te pedimos por isso. Nós queremos ver, Senhor, todo o movimento e o derramar do Teu Espírito, Senhor, sobre toda a carne. Usa a sua igreja, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a sua glória. Usa-nos, Senhor, para o crescimento, Senhor, da pregação do Evangelho. Eis-nos aqui, Senhor. Nós te agradecemos por isso no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, até a próxima aula.